Olá, queridos irmãos e irmãs, buscadores e buscadoras. Como estão todos? Eu espero que vocês estejam todos bem. Primeiramente, gostaríamos de desejar a todos vocês um feliz e abençoado ano, que seja a oportunidade para que todos possam ter seus sonhos realizados e seus objetivos alcançados. Para muitos, o ano de 2023 será regido pelo nosso amado Pai Oxalá, por nossa mãe Iemanjá e pela nossa mãe Oxum. Então, a expectativa é que tenhamos um ano maravilhoso pela frente, não é? Muito bem. Meus irmãos, nós falamos de tudo um pouco aqui no nosso canal, sobre a espiritualidade, também falamos muito sobre a Umbanda, mas deixamos de tocar e aprofundar num assunto muito importante, não só para os umbandistas, mas para os esotéricos, enfim, para outras pessoas que praticam outros rituais, né? Que são as ervas. Então, nada melhor começarmos o ano falando sobre ervas, né? Também o elemento da natureza regido pelo nosso pai Oxóssi, né? Ou Ossanha, na linha do santo. Mas não importa o nome, né? O que importa é que as ervas, elas são muito importantes no processo ritualístico, não só da Umbanda, como disse, mas outras religiões também, e fora das religiões também, como a gente vai ver, não é? As ervas, elas estão por todo o planeta, né? Estão pela natureza. A maioria do planeta, ou boa parte deste planeta, você vai encontrar ervas, né, verde, seja na mata, né, fechada, seja num campo aberto, enfim, você sempre vai encontrar as ervas, e elas têm uma grande serventia, não só para questões materiais, não é? Mas também para questões espirituais e energéticas, obviamente. Então, meus queridos, vamos iniciar, né, essa série de vídeos, onde nós vamos falar, né, vamos destrinchar aí sobre as ervas, né? Hoje nós vamos abrir esse primeiro vídeo da série, abordando as ervas de uma maneira geral e obviamente bem mais resumido, não é? Mas conforme for a necessidade de cada um, vocês vão comentando e a gente vai aprofundando o conhecimento. E depois, mas nos demais vídeos, nós vamos destrinchar de fato cada tipo de erva, né? E aí nós vamos trazer elas e vamos especificá-las. Tá bom, meus queridos? Então espero que vocês gostem, né? E prestem bem atenção, gravem bem, porque é muito importante para os rituais, né? E não só os rituais, mas também para muitas outras finalidades e que vocês poderão necessitar. E o conhecimento das ervas é de suma importância. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, meus irmãos. Bom, ervas. Esse é o assunto que a gente vai iniciar o nosso ano tratando aqui. Como nós dissemos, as ervas estão presentes em quase toda a parte do planeta, né? Raramente vai ter locais onde você não vai enxergar ervas, não é? Eu sei que não faz parte do nosso estudo, mas só a título de informação para vocês terem uma ideia, tá? Teve um trabalho que foi publicado numa revista e o nome dela está em inglês aqui. Eu vou tentar
ler, né, da maneira mais certa possível, não sei se vou acertar, tá? O nome da revista é Proceedings of the National Academy of Science, tá? E ela levantou essa estimativa pela primeira vez, né, da biomassa da Terra, tá? Levando em consideração os seres vivos. E veja o que se comprovou diante desse estudo, desse trabalho, né? Ficou comprovado de que todo o conjunto de seres vivos que existem no planeta, né? As bactérias, por exemplo, que são formas de vida também, representam 13% da vida no planeta. Tá? E as plantas, meus irmãos, representam 82% de toda a vida, né? Toda a matéria viva. Enquanto que nós, aqui, seres humanos e outras demais criaturas, fechamos os 5% da biomassa mundial. Ou seja, nós não compomos nem 5% dos seres vivos do planeta, né? Por que eu digo isso? Apenas por uma questão de reflexão. Nós não representamos quase nada e estamos destruindo aquilo que faz o planeta praticamente sobreviver. Tá bem, queridos? Beleza. Dito isso, vamos para o nosso estudo das ervas. Muito bem. Bom, as ervas, elas têm muitas propriedades, não é? E elas têm propriedades medicinais e espirituais, né? Elas possuem as propriedades medicinais, são seus princípios ativos que vão atuar no corpo físico, levando à cura, né, ao restabelecimento do corpo físico, das funções orgânicas, né? Enquanto que a planta também tem as suas propriedades espirituais, ou seja, ela também tem um lado mais sutil, uma substância mais sutil, que é capaz de agir, né, no campo áurico da pessoa, ou de um objeto, ou de algum lugar, né, a fim de limpar ou de energizar, tá bem? Então as ervas possuem tanto propriedades medicinais quanto espirituais. Muito bem, vamos avançando. E onde que nós usamos então essas ervas, né? Basicamente, as ervas são usadas para manipulação de chás, de remédios, para fazer banhos, né? Fazer defumações, dentre tantas outras coisas. Tá? E também elas são muito usadas, meus irmãos, em simpatias e trabalhos espirituais. Nós da Umbanda praticamente usamos ervas para tudo, né? Poucas coisas que a gente não usa as ervas. E simpatias, quantos de vocês já devem saber, né, ou ouviram falar de simpatias também que envolvia-se ervas, inclusive aqueles breves, pelo menos aqui no sul é aquele nome, é esse nome, né? Os breves que vão com algumas plantas, algumas ervas ali, né? É feita todo um ritual e a pessoa usa pendurada no pescoço até perder, né? E a pessoa inclusive não pode saber o que tem ali dentro, enfim, né? Isso é apenas um exemplo, né, de simpatia, tá bem? Muito bem. E qual é a finalidade então das ervas, né, desse uso das ervas? Primeiramente, nós temos uma finalidade aqui que é a cura de doenças. E quando falamos em doença, nós aqui podemos falar num sentido mais amplo, doenças físicas e espirituais, não é? Tanto o distúrbio do corpo
físico, humano, quanto distúrbios espirituais causados por algum miasma, cascões astrais, enfim, energias desestabilizadas, né? Além disso, cura do campo áurico, aí sim, aqui especialmente espiritual, né? Limpeza e harmonização energética e energização dos chakras. Tá bem, meus irmãos? Depois nós vamos ver ali alguns tipos de ervas que são usados para finalidades específicas, e uma das finalidades, não é a energização dos chakras. Mas por que que nós colocamos aqui com uma maneira mais geral? Porque todo o campo energético, campo áurico, né, e espiritual, ele é perpassado por chakras, né, por pontos de energia. São milhares pelo corpo todo, mas nós conhecemos os 7 principais, não é? Então, as ervas elas irão atuar no corpo e obviamente que ao melhorar os chakras vai melhorar o campo áurico, o campo energético, e facilitar, né, o contato com os corpos espirituais também. Muito bem. Meus irmãos, eu queria colocar para vocês uma diferença, né? Depois do que a gente falou aqui, para que as pessoas entendam melhor, vocês possam entender melhor. A fitoterapia, tá, é o uso das ervas para a cura de doenças do corpo físico. Então, existem, vamos dizer assim, uma ciência por trás de estudo, principalmente trazido pelos povos indígenas, né? De manipulação de ervas para fim de curas de doenças. Então, essa prática se chama de fitoterapia, tá? Destinado à cura das doenças do corpo humano, corpo físico, tá bem? Por outro lado, nós vamos ter a fitoenergética. A fitoenergética é o uso das plantas, das ervas, mas com a finalidade de limpeza, cura também e harmonização do corpo espiritual. E aqui corpo espiritual, leia-se campo áurico, duplo etérico e os demais corpos espirituais, tá bem? Leia-se, portanto, numa visão mais ampla, tá? Bom, e a classificação das ervas, meus irmãos? Aqui vem um assunto muito, muito importante. É muito interessante saber para que na hora que você vai colher ou comprar a erva, né, essa planta, você sabe o que está fazendo, né? Então nós temos a classificação das ervas, elas podem ser tanto quentes, quanto mornas e quanto frias. Bom, inicialmente a classificação ela era ervas quentes e frias, ponto. No entanto, muitos autores aí, né, têm colocado a classificação também de ervas onde estão ao meio termo entre as quentes e as frias, que são, portanto, ervas mornas, tá bem, queridos? Muito bem, vamos saber o que é isso aí então. O que são ervas quentes? As ervas quentes são ervas muito fortes, cuja atuação energética ela é agressiva. Mas, Glayton, ela faz mal para a saúde? Não necessariamente, né? Mas ela tem ervas, por exemplo, esse tipo, ela não pode ser ingerida, né? Ela é usada para outras finalidades. Ela tem, por essa razão da agressividade da planta, ela tem um alto poder de limpeza. Então, é usada para limpeza, né?
E mesmo usando-se na limpeza, o uso excessivo dessas plantas, elas podem afetar inclusive o campo áurico e, consequentemente, o campo energético da pessoa, tá? Então, essas ervas têm que ser usadas com muita moderação, tá bem, queridos? Muito bem, vamos avançar. Ervas mornas. Bom, as ervas mornas, elas, como dissemos, é um meio termo, não é? Então elas atuam como equilibradoras de energia, né? Elas servem para neutralizar, né, ou organizar ou estabilizar os efeitos negativos das ervas quentes. Para isso que servem essas ervas mornas. Então, dependendo do que vai se fazer, né, vamos usar também as ervas mornas junto, né? Seja, por exemplo, um banho, para que não haja esse perigo, né, de causar algum dano energético para a pessoa. Que danos seriam esses, Glayton? Olha, fraqueza, dor de cabeça, dor de corpo, né, enfim. Então, são muitos efeitos, né, que podem se desencadear. E as ervas mornas, meus irmãos, elas ajudam a restabelecer a energia também, né? Restabelecer o campo astral, o campo magnético da pessoa e o campo áurico. Então ela vai ajudar a restabelecer. Porque a erva quente, meus irmãos, ela vai ter o efeito único, especificamente de limpeza, né? Ela não traz em princípio nada de positivo energeticamente. O único fator positivo, diríamos assim, é a limpeza energética, né? Então, é muito aconselhável que usemos também ervas mornas junto das quentes na hora de fazer a limpeza para não afetarmos o campo energético, né, de uma pessoa, tá bem? E outra coisa, né, meus irmãos, vão perguntar se isso também é só o campo energético de uma pessoa? Não. Pode ser feito em outros seres vivos, né, nos pets, por exemplo, os animaizinhos, mas pode sim e os objetos, né, sem sombra de dúvida, objetos também. Por exemplo, quem tem os seus locais, né, o seu cantinho sagrado lá, ou um congá, um altar, enfim, e tem as suas imagens, seus patuás, seus objetos de trabalho, vai usar também o banho, a energia das ervas para limpeza e energização destes objetos, tá bom? Vamos seguindo. E finalmente nós temos, meus irmãos, as ervas frias, né? Elas são ervas de um uso mais específico, ou seja, para uma determinada finalidade, tá? Então, aqui nós vamos ver depois que ela tem uma subclassificação, não é? De ervas frias, né? Algo para determinadas finalidades. Então, nós vamos ter ervas frias calmantes, por exemplo, né? Com esse fim. Ervas atratoras, né? Para atrair boa sorte, atrair o amor, atrair prosperidade. E nós vamos ter também ervas energéticas, né, que trazem esse potencial, essa finalidade de energizar. Pois nós vimos que existem ervas para limpeza, né, outras para equilibrar as energias. Então, nós precisamos também de uma erva para energizar. Só que as ervas frias elas podem ser usadas num banho, várias ervas? Podem, não tem nenhum problema. Mas ela será melhor usada, a meu ver, se nós usarmos elas especificamente, tá? Direcionadas para uma finalidade. Então não vai se fazer
necessidade do uso de várias ervas frias, né? Você pode usar uma, tá bem, queridos? Então era isso, né? Nesse primeiro vídeo nós vimos os tipos de ervas, né? O que são as ervas, o que elas representam na natureza, no planeta, o que elas representam para nós, né? Os usos, né? As finalidades e a classificação. No próximo vídeo nós vamos entrar então nas ervas quentes e nós vamos destrinchar essas ervas com as suas qualificações e especificações. Tá bem, queridos? Então deixo aqui para vocês um abraço, um axé muito grande para todos, que possamos iniciar o nosso 2023 com o pé direito, que Pai Oxalá, Mamãe Iemanjá e Mamãe Oxum façam com que esse ano seja um ano de muita, muita prosperidade, não só material, mas também espiritual para todos nós. E até a próxima, meus irmãos. Paz e luz.